Bom, vamos seguir, boa tarde, seguir com as apresentações dos nossos egressos do curso nos seminários 2021 do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental. E agora nós vamos conversar, né, com o Eric Garcia Bull. O Eric, ele ganhou o prêmio de melhor dissertação em 2019, defendeu em 2019. Eric, é uma satisfação da gente poder ouvir você. A satisfação vê-lo também faz um tempo, já que a gente, né, não se cruza. Então, eu vou deixar esse espaço para você falar um pouquinho do seu trabalho. O trabalho do Eric, ele foi publicado em extrato A, em excelência, então ele vai falar um pouquinho desse trabalho. E depois, então, eu vou abrir para as perguntas. Então, fique bem à vontade, Eric. Faz um tempo que a gente não se vê, eu acho que até mesmo quando eu estava durante o mestrado também a gente se via pouco, porque eu passava mais tempo no outro laboratório, ficava pouco no Larissa. Mas já que eu conheço também o Pedro, que era da minha turma, mas posso começar então? Pode começar. Bem, desculpa até se eu esqueci alguma coisa, que faz um tempo eu tentei dar uma lida para lembrar de tudo. Mas o título da minha dissertação foi Influência da Carcinicultura em um estuário tropical sob diferentes condições de despesca. Eu fui orientado pela professora Ada e pela professora Sinara, que é da UFPR. Bem, os estuários eles são ecossistemas costeiros, submetidos a impactos ambientais, principalmente devido ao excesso de nutrientes, decorrente de atividades naturais ou antrópicas que ocorrem nas suas margens. Dentre essas atividades, a carcinicultura ela é vista como menos nociva, porém, ainda assim associada a importantes impactos ambientais. Esses impactos podem ocorrer tanto na implantação, com a supressão de vegetação, que resulta em intrusão salina, suprime o habitat de espécies e pode ocasionar erosão costeira. E esses impactos também ocorrem na operação, principalmente na operação, com a descarga dos efluentes, tanto na despesca quanto nas trocas diárias. Em que são despesca? Despesca é retirada de camarões cultivados quando atinge o tamanho comercial. Só para deixar claro, eu falei carcinicultura, mas a carcinicultura, a palavra em si, ela quer dizer criação de crustáceos. Só que ela foi popularizada o termo como criação de camarões aqui no Brasil. Então, nesse trabalho, quando eu falar carcinicultura, significa criação de camarões apenas. E eu falei da despesca, que é a despesca que ela ocorre no fim da produção, que é quando os camarões são retirados dos viveiros. E as trocas diárias são trocas de água captada do rio, do estuário que for, e retira a água dos viveiros, que é para manter a oxigenação elevada. Hoje em dia é feito menos essas trocas de água. Hoje em dia tem alguns viveiros que possuem aeradores, então hoje é mais moderno. Mas, bem, esse efluente da carcinicultura, ele possui elevada salinidade, sólido suspenso, rico em matéria orgânica e nutrientes, e quando ele é lançado no corpo hídrico sem o tratamento adequado, ele pode ocasionar depressão de oxigênio, aumento da turbidez da água e, a longo prazo, causar atrofização do corpo d'água. Esse impacto da carcinicultura ele varia dependendo da localização, da operação de viveiros, do tamanho dos viveiros e da densidade de cultivo. Alguns estudos indicam que o ajuste do lançamento dos efluentes em relação ao tempo de residência do corpo hídrico, regime de maré, tamanho do corpo receptor e a capacidade de assimilação pode diminuir o impacto ambiental do lançamento desse efluente. Nesse sentido, surgem os modelos numéricos para avaliar tanto o impacto como a eficiência dessas medidas para redução. Então, surgem modelos numéricos que permitem a visão integrada e dinâmica, permitem estudar a dispersão e acumulação, prever impactos futuros de novas atividades, planejamento a longo prazo, e são essenciais na tomada de decisões e gestão costeira. O estuário potente de Jundiaí, aqui no Rio Grande do Norte, ele é um exemplo de estuário onde a aplicação de estratégias de gerenciamento como a utilização dos modelos contribuiria para elucidar ou até mesmo evitar desastres ambientais de larga escala, como o que ocorreu em 2007, que resultou na mortandade de peixes e não sei se a maioria aqui lembra, já faz um tempo, mas foi um desastre de grande proporção que teve aqui no estuário, e que inicialmente
foi dado como o culpado, assim, o lançamento de efluente de uma fazenda de camarão, de pesca de uma fazenda de camarão. Depois surgiu uns questionamentos, até hoje não se sabe ao certo o que ocasionou esse desastre, mas um dos fatores apontados seria a despesca de uma fazenda de camarão que ficou fechada até um bom tempo por conta disso. Acho que até hoje nunca retomou. Bem, a produção de camarão nesse estuário teve início na década de 70, com o projeto Camarão, passar rápido aqui. Entre 88 e 2006, houve um boom de 452% na área de viveiros. Quando eu falo viveiro, são os viveiros em si, lá, as lagoas, e fazendas podem incluir um ou mais viveiros. As fazendas seriam um agrupamento por proprietário, e uma fazenda pode ter vários viveiros, só para esclarecer. Bem, o projeto Camarão ele visava fomentar pesquisas que comprovassem a viabilidade técnica e econômica do cultivo nos estuários do Estado e visava a substituição de parte das salinas próximas à embocadura. Então, o cultivo de camarões aqui no Estado, no estuário, foi o precursor não apenas no Estado, mas no Brasil todo, na década de 70. Bem, nesse contexto, Santana, em 2017, simulou o comportamento do Estado de Potengi em relação ao efluente da cassinicultura, considerando despescas simultâneas de todos os viveiros. Pior cenário, todos os viveiros do estuário lançariam ao mesmo tempo efluente, mas não representa a real dinâmica desses viveiros, que possuem forma de manejo, sazonalidade, ciclos de cultivo diferentes, com formas de manejo diferentes e que variam de acordo com a sazonalidade do mercado e a ocorrência de epidemias. A definição de séries temporais de despesca é um desafio na modelagem de sistemas com múltiplas fazendas, em virtude da dificuldade de aquisição de dados e quantificação da descarga de todos os viveiros. Estudos acerca do impacto da carcinicultura são restritos à caracterização dos efluentes e consideram o efeito isolado do lançamento de uma fazenda. O de Santana, ela considerou de todas as fazendas, mas ao mesmo tempo. Mas, em geral, a maioria dos estudos considera apenas o efeito de uma fazenda. E pouco se sabe sobre o efeito cinético de múltiplos lançamentos de fazenda de camarão. Pensando nisso, a Rovesa 2018 criou um gerador estocástico de séries temporais de vazão de efluente de carcinicultura denominado QE-Despesca, que ele é baseado na representação estatística dos períodos de cultivo dos viveiros, média, máximo, mínimo e valor mais provável, baseado na distribuição e probabilidade beta. Esse aqui seria um exemplo de simulação de uma despesca de um corpo hídrico, em um corpo hídrico, aqui com uma média de período de cultivo de 165 dias. Bem, depois dessa introdução, nós temos alguns questionamentos. Qual seria o efeito cinético na qualidade de água de um corpo receptor, gerado pelo lançamento de efluentes de múltiplas fazendas de camarão? O ajuste do lançamento dos efluentes em relação a características do corpo receptor é capaz de reduzir significativamente os impactos ambientais? Qual o benefício de um modelo de geração de séries temporais como o proposto por Rovesa e quais as diferenças do lançamento distribuído? O objetivo principal, então, desse trabalho foi analisar a influência dos efluentes das fazendas de criação de camarão sobre o estuário de Potengi e Jundiaí, usando o modelo estocástico de geração de séries temporais de espécies, comparando com outras formas de manejo. Como objetivo principal, secundário, avaliar a relevância do efluente da carcinicultura em relação às demais cargas, avaliar o efeito das vazões fluviais e da maré na dispersão, identificar locais mais suscetíveis, avaliar a efetividade de lançamentos restritos a períodos específicos de maré e avaliar a aplicabilidade do modelo estocástico de geração de séries temporais. Para isso, nós simulamos 5 cenários. O primeiro cenário considerando apenas a vazão dos rios. O segundo cenário considerava os efluentes domésticos e industriais, que são as estações de tratamento que tem ali, que lançam ali, são em torno de 10 estações de tratamento de esgoto, tanto de esgoto doméstico como de esgoto industrial dos parques industriais de São Gonçalo e de Macaíba, que lançam no estuário. O terceiro cenário são esses dois lançamentos, o rio, mais o lançamento de efluentes domésticos e industriais, mais o efluente da carcinicultura gerado pelo aquele gerador de modelo estocástico. O quarto, o efluente da carcinicultura, ele seria lançado apenas nas marés de Cisídia. E o quinto, o efluente da carcinicultura seria lançado apenas nas marés de Quadratura.
O cenário 3 ele foi tido como referência aqui depois para a calibração do modelo, porque é o que nós acreditamos que seja o mais próximo da realidade, já que ele tem uma distribuição aleatória, né? Não do efluente da carcinicultura. Então, ele foi o cenário de referência do estudo, foi o cenário 3. Mas, no geral, nós comparamos os 5 cenários. Bem, a modelagem se deu para o ano de 2009, que era o ano que se tinha mais dados, então eu apresentei em 2009, e então já tinha um lapso temporal aí de 10 anos, mas isso em virtude da dificuldade de aquisição desses dados. Também, se a gente fosse coletar amostras, fazer batimetria, então não teria condições financeiras de fazer esse estudo. Então, teve que ser baseado no que se tinha à época, e o ano mais rico em informações era o ano de 2009. Aqui só um exemplo de como seriam os cenários. No lançamento do cenário 3, da despesca distribuída, exemplo de variação. No cenário 4, a despesca concentrada mensalmente na maré de Cisígia. Aí, nós arbitramos que em cada maré seriam lançados 1/4 dos viveiros do estuário como um todo. Seriam lançados 1/4 de todos os viveiros do estuário. E, igualmente, nas marés de quadratura. A cada ciclo de maré, 1/4 dos viveiros despescariam ao mesmo tempo, simultaneamente. Esse é o estuário Potengi Jundiaí. Ele está localizado em 3 municípios: o município de Natal, a capital, São Gonçalo do Amarante e Macaíba. Ele é caracterizado por vazões baixas, possui grande aporte marinho e intrusão salina significativa. Até cerca de 25 quilômetros adentro, lá na cidade de Macaíba, chega a ação da maré. A região mais degradada é essa região intermediária do estuário. Bem, existem diversos modelos de modelagem ambiental, como Delft, Mike, Telemac, Morrige, o Cisbahia, que é um modelo brasileiro, o Sequal e o Washington. Esse estudo foi utilizado no Cisbahia, com o Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental, desenvolvido na UFRJ pela Fundação Cobtec. Ele foi escolhido em virtude da variedade de módulos, interface acessível, material de suporte, sistema gratuito e amplamente aplicado em trabalhos acadêmicos, e já possui simulações prévias na área de estudo, até para o efeito comparativo. Como ponto negativo está o baixo número de publicações em revistas científicas de engenharia, então acabei contribuindo um pouco, e basicamente restrito ao Brasil, os estudos que existem. O Cisbahia é composto por 7 módulos, dentre os quais nós utilizamos apenas o modelo hidrodinâmico, o modelo de transporte euleriano e o modelo de qualidade da água. No modelo de circulação hidrodinâmica foi utilizado o modelo 2DH, pois a escala de interesse predominante era horizontal, é um corpo d'água pouco estratificado, e a escala horizontal é maior ou igual a 2 vezes a vertical. O modelo de qualidade da água ele trabalha com até 11 parâmetros, com o ciclo do OD, DBO, ciclo do nitrogênio e ciclo do fósforo, dentre os quais o zooplâncton não foi considerado. E o modelo de transporte euleriano foi utilizado para calcular a taxa de renovação. A taxa de renovação é a taxa de troca de água dentro de um determinado volume de controle, que informa o percentual volume de água que foi renovado. E dada a água, não é bem uma idade, é uma medida que a gente costuma utilizar, que é o tempo decorrido desde que uma partícula de água entrou no sistema. Esses 3 modelos, eles trabalham em conjunto. Na verdade, o modelo de transporte euleriano trabalha com os dados do modelo hidrodinâmico, então você precisa rodar o modelo hidrodinâmico para rodar o transporte euleriano. Da mesma forma, o modelo de qualidade só roda com o modelo hidrodinâmico após o modelo hidrodinâmico. Então, os dados necessários para a implementação do modelo são dados de modelagem digital do terreno, dados meteorológicos e oceanográficos e as condições iniciais e de contorno dos 2 modelos de circulação hidrodinâmica e de qualidade da água. Em relação à modelagem digital do terreno, nós utilizamos uma malha de elementos finitos que já vem sendo usada desde 2007 em outros trabalhos desse estuário. A batimetria foi obtida de cartas náuticas, da DHN, levantamentos batimétricos realizados no ano de 2004, e a rugosidade de fundo foi calculada a partir da composição e distribuição de sedimentos obtidos em Frazão 2003. Dados oceanográficos e meteorológicos, primeiramente foi considerado só a maré astronômica, não foi considerado maré meteorológica, e a maré astronômica foi calculada a partir das constantes harmônicas para o Porto de Natal. O Porto de Natal está situado dentro do estuário, mas para frente eu mostro a localização dele.
Outro dado utilizado é o dado de vento, que foi obtido da estação de Natal do INPE, e dado de temperatura do ar, umidade e precipitação, que foram obtidos da estação convencional de Natal do INMET. Só o vento foi utilizado do INPE e os demais do INMET porque não tinha uma falha salvo engano, tinha uma falha nos dados do INMET para vento, então tive que utilizar do INPE. Por isso não foi da mesma estação. Em relação às condições iniciais de contorno para o modelo hidrodinâmico, por rio, nós consideramos vazões por dois rios, são 3 rios, na verdade, Potengi, Jundiaí e o Rio Doce. Rio Doce, que foi considerada vazão permanente, obtida em Cunha 2004, e por rios de Potengi e Jundiaí foram utilizadas médias mensais pseudo-históricas, obtidas em Caerra em 2007. As vazões da carcinicultura foram estimadas e geradas a partir de gerador estocástico, e as vazões dos efluentes sanitários industriais foram obtidas em Nicodemo 2010, que fez medições no ano de 2009, que é o ano de simulação. E como condição inicial foi feita uma partida fria para dezembro de 2008, finalizado o dezembro de 2008, a gente tem o modelo está aquecido, e esses dados do final do dezembro de 2008 são utilizados para início, como condição inicial de janeiro de 2009, que é o início que o modelo começou a rodar. Foram utilizados algumas informações obtidas em literatura para caracterizar essas despescas, como, por exemplo, as espécies são iniciadas com um dia de antecedência, podem durar até 5 dias, em média duram 10 horas nas fazendas do estuário, e ocorrem principalmente à noite. Para calcular a vazão dessas despescas, foi utilizada a área dos viveiros, obtida por imagem de satélite. A profundidade foi arbitrada em 1 metro. Arbitrada não, foi obtida em Cunha 2010, que ele fez um levantamento desses... fez um levantamento dos estuários ali da região e que verificou que a profundidade média é de 1 metro, e a duração arbitrada, baseada naqueles estudos que eu comentei anteriormente, foi 3 ciclos de 4 horas, lançando no menor nível de maré. Aqui, essa imagem é de 2014, mas na verdade foi comparada. Pegava a área e comparava com a imagem de 2009. Então, como a imagem de 2009 a resolução não era muito boa, por isso que parece que alguns viveiros estão sobrando aqui, não, mas esses viveiros que estão sobrando não existiam em 2009. Esses viveiros obtidos das imagens satélites, eles foram agrupados em fazendas com base em Cunha 2010, que ele tinha um levantamento de todas as fazendas do estuário e caracterizando o sistema de cultivo. Esse sistema de cultivo se era extensivo, semi-extensivo, intensivo, baseado na densidade de cultivo. Aí, para cada tipo de sistema, tinha uma taxa de renovação, uma duração de ciclo, um intervalo entre ciclos. Esses valores foram utilizados para inserir no modelo estocástico de ROVERS. Foram agrupados também como se fossem canais que lançariam ao mesmo tempo o efluente de várias fazendas. Esses canais foram arbitrados. Aqui um exemplo da interface do gerador de ROVERS, para inserir a área, a profundidade, a duração média, o desvio padrão do período médio de cultivo e o período médio, máximo e mínimo de cultivo, que foram baseados em Cunha 2010. Esse aqui foi o resultado das vazões. Em cinza são as vazões geradas pelo gerador. Isso aí inclui também as vazões de troca de áreas, mas elas são bem baixas, então não dá para perceber muito bem. E como pode ver, as vazões lançadas apenas nas marés de Cisígio e Quadratura foram muito superiores à distribuição da despesca que a gente denominou aleatória, que seria gerado pelo gerador estocástico. Como condição inicial de contorno do modelo de qualidade da água, também foi feita uma simulação prévia, em dezembro de 2008, como condição inicial. Os dados de qualidade dos rios foram obtidos de relatório técnico do IDEMA e do Programa Água Azul, para o ano 2009, e do Rio Doce e do Riacho do Baldo, São de Moura 2010 e Caerno 2006.
E os dados de qualidade dos efluentes também foram obtidos no Nicodemo 2010, são o mesmo dado das medições de vazão. Aqui, em vermelho, essas bolinhas vermelhas são as fazendas de carcinicultura, são os agrupamentos que nós fizemos das fazendas, que seriam os lançamentos. Em preto são as estações de tratamento, tanto de efluentes sanitários como de efluente industrial. Também tem as estações, essas X com a marcação E0, 01, 02, 03, 04, 05, 06, são estações que nós distribuímos ao longo do estuário para representar diferentes perfis do estuário, que é tanto para efeito comparativo ao longo do estuário, mas também para, de certa forma, calibrar o modelo, que para essas estações elas coincidem com as estações do relatório do IDEMA e do Programa Água Azul. Na verdade, esses relatórios a gente tinha até mais estações, mas aí nós agrupamos, e baseado nos valores que nós obtínhamos para essas estações, comparávamos com os valores que tinham no relatório para fazer a calibração do sistema. Então, a estação mais interna, essa aqui próxima ao Rio Jundiaí, só para mostrar, esse aqui é o Rio Potengi, o Jundiaí. Esse estuário normalmente é chamado só de estuário Potengi, mas acho que a nomenclatura oficial dele é Jundiaí Potengi, porque ele é um estuário dos dois rios. O Rio Doce está mais aqui em cima, ele é um rio pequeno, com a vazão bem baixa. O Potengi e o Jundiaí também já hoje são praticamente quase não possui vazão, e o Doce é menor ainda. Eu falei que ia mostrar aqui o Porto de Natal aqui quase próximo da boca do estuário. O resultado de circulação da modelagem de circulação hidrodinâmica, eles foram agrupados em 4 análises, que era de propagação de maré, escoamento residual, isolinhas de ocorrência e renovação das águas, que eu vou explicar melhor cada um. Primeiramente, propagação de maré. Aqui a comparação entre cada estação daquelas. Dá para ver que da estação 6 para 1, que é a mais interna, nós verificamos uma diferença de fase de 1h30 no período cisígio e 1 hora no período quadratura, que é basicamente, se a maré começou a subir lá na estação mais externa, mais próxima da saída do estuário, agora, então, daqui 1h30 que ela vai começar lá no ponto mais interno, que é na cidade de Macaíba. Aqui para o escoamento residual, após 2 ciclos de marés na cisígia, no período chuvoso, dá para ver, nós verificamos aqui a tendência de formação de vórtices, aqui na parte alta do estuário, que é a parte mais interna, nós chamamos de parte alta do estuário, dá para verificar a tendência de formação de alguns vórtices. Não ocorrem diferenças representativas entre o período chuvoso e seco, e possui uma tendência de vazante e ocorrência de alguns vórtices. Já na parte baixa do estuário, na parte mais externa, ela é mais larga e sob maior efeito de maré, não ocorrem vórtices, dá para ver aqui uma predominância de tendência de vazante, e os lançamentos não geram circulação local específica. Isso é importante, pois lançamentos em regiões de recirculação favorecem o aprisionamento de nutrientes e sedimentos. Lançamentos em regiões com tendência de vazante são mais indicados. Aqui, isolinhas de ocorrência de velocidades inferiores a 0,10 metros por segundo. Foi uma velocidade que nós arbitramos, consideramos a velocidade baixa, por que isso é importante? É para verificar a tendência de aprisionamento, principalmente de nutrientes, porque nessas regiões que possuem tendência de velocidade menores, que são aqui nos rios, nas gamboas e nesses braços aqui no estuário, principalmente na parte alta do estuário, na parte baixa. Alta. Lançamento no canal principal possui menor tendência de acumulação. O canal principal ele possui velocidades maiores, próximas margens as velocidades são mais baixas. Aqui não dá para ver muito bem, por conta da escala do mapa, mas próximas às margens as velocidades são mais baixas. E como próximas margens as velocidades são mais baixas, então o ideal seria que esses lançamentos ocorressem onde as velocidades são maiores. Então a solução que nós propomos seriam pequenos emissários no canal principal,
Principalmente aqui, pode ver aqui, essa região aqui é uma região crítica, aqui onde tem uma estação de tratamento, as velocidades são muito baixas e depois, mais para frente, nós vamos ver como ela é uma região crítica para a qualidade da água. Aqui a taxa de renovação, ao final do mês de maio, mês de novembro, maio seria o período chuvoso, novembro no período seco. Dá para ver que no período chuvoso, principalmente próximo aos rios, ocorre bem mais renovação das águas em relação ao período seco. E também na entrada do estuário. Lançamento no período de chuva exerce menor impacto sobre a qualidade da água do estuário. Em relação à idade da água, aqui, essa região aqui, a parte baixa do estuário, ela possui ocorrência de idade mais elevada na região intermediária do estuário. Pode-se inferir, portanto, que as baixas taxas de renovação e maior idade da água, associadas às baixas velocidades, promovem retenção de efluente na região intermediária do estuário e nas regiões estranguladas, como essa região aqui. Isso foi o que chamamos de região estrangulada. Nesses locais, cargas provenientes dos viveiros de carcinicultura e das demais fontes são consumidas nas passagens estuárias, exacerbando maior importância dos termos relativos às reações cinéticas na acurácia das previsões das concentrações de nutrientes OD e DBO. Em relação ao modelo de qualidade da água, nós agrupamos a análise em OD, DBO, nitrogênio total, fósforo total e clorofila A. Apesar de o CISBA trabalhar com 11 parâmetros e nós inserimos como condição de contorno 10 parâmetros, nós trabalhamos aqui nos resultados apenas com esses 5 parâmetros. Também foram agrupados em verificação da modelagem, a partir dos dados medidos. O cenário 3, como eu disse no início, foi tomado como referência para o ajuste de coeficientes e parâmetros, para essa calibração que nós fizemos. Nós comparamos os cenários, 5 cenários, e nas estações 2, 4 e 6, que seria a parte baixa, intermediária e alta do estuário, nos meses de maio e novembro, período chuvoso e período seco. Foi feita uma análise qualitativa. Em relação à ocorrência, também foi feita essa análise aqui em relação à legislação brasileira, em relação à resolução CONAMA 357 de 2005, nós enquadramos o estuário como classe 1, salobra, e para verificar a tendência de que a OD e o fósforo total sejam inferiores ou superiores ao parâmetro da resolução. Aqui um exemplo da nossa calibração que nós fizemos. Assim, é até difícil chamar de calibração, porque nós só tínhamos poucos dados medidos. Dá para ver que, por um ano, a gente tinha 3 medições só no ano. Para algumas estações, nós tínhamos medições na maré baixa, na maré alta. Para outras, só tinha uma medição. Então, foi feito assim... na dissertação, nós não fizemos nenhuma análise estatística, apenas no artigo, posteriormente, mas na dissertação não. Foi mais uma análise qualitativa mesmo. Em geral, esse aqui é para a temperatura, ele reproduziu as variações. A primeira medição do IDEMA mostra uma pequena, em relação que foi feita pelo IDEMA, mostra uma pequena discrepância aqui. Em relação à estação 2, ela é a região mais rasa, possui velocidades menores e mais suscetíveis em frente a condições de contorno. Realmente, uma das justificativas por essa discrepância, que, por exemplo, esse ano foi um ano de chuvas mais intensas, e como nós consideramos a vazão histórica, talvez isso tenha influenciado nessas estações mais próximas aos rios. E no caso seria mais a 1 e a 2. Aqui, outro exemplo para a salinidade, de novo, a estação 2 ficou com a salinidade bem inferior ao medido. Nas estações de geral reproduzir as variações, vazões prescritas para o Rio de Jundiaí, vazões prescritas para o Rio de Jundiaí maiores do que as reais, nesse caso aqui nem seria isso, né? Porque se fosse maior, a tendência é que a salinidade fosse mais baixa mesmo. E aqui um exemplo também para o fósforo total, não reproduziu a queda na estação 4, reproduziu a ordem de grandeza, carga mais elevada na região intermediária. Aqui a distribuição espacial, que nós tomamos só como um exemplo de distribuição espacial, ao fim da despesca de algumas fazendas. Novamente, foi despescas ao longo de todo o estuário, então não dá para determinar aqui quais fazendas estavam fazendo despesca. Em todo o estuário, algumas fazendas estavam realizando despesca. Então, mas o que nós podemos ver em todos eles, nitrogênio total, fósforo total,
e não são observados pontos de acumulação específicos, devido ao lançamento da carcinicultura. As regiões próximas aos pontos de lançamento apresentam concentrações semelhantes ao entorno. As gamboas e reentrâncias apresentam concentrações de nutrientes clorofila A e ADBO maiores do que o canal principal. Há uma tendência de retenção nessas regiões e frente da lagoa aerada, que foi circulado aqui no meio do estuário, aparenta ter maior efeito nocivo ao estuário. Se nós compararmos os outros dados aqui, onde ocorrem as maiores concentrações em comparação ao restante do estuário. E também foi, a gente já viu no modelo hidrodinâmico, que era uma região que tinha velocidade mais baixa. Aqui é a comparação dos 5 cenários, de novo, para as 3 estações, 2, 4 e 6, para oxigênio dissolvido. O cenário 1 apresentou concentrações oxigênio dissolvido mais elevado. É uma tendência óbvia, até porque não tem os lançamentos dos efluentes da carcinicultura e da estação de tratamento, então é natural que ele possua oxigênio dissolvido mais elevado. Em relação, comparando o cenário 2 sem a carcinicultura e o 3 com carcinicultura, nós verificamos a depressão de OD, quando a carcinicultura é inserida. Ela é mais relevante no mês seco seria novembro, e maio é um mês chuvoso. É mais impactada. A estação 2 é a mais impactada pelo efluente da carcinicultura. Quando comparamos com as demais estações, essa diferença é menor. E comparando os 3 cenários de lançamento da carcinicultura, 3, que é o de pesca gerado pelo gerador, 4, concentrado na maré de Syzygy, 5, concentrado na maré de quadratura, não apresentaram diferença significativa. E próximo ao Rio Potengi, a estação 4, ela foi considerada a região mais degradada. Aqui para DBO, em relação às variações sazonais de novembro para maio, sem variações consideráveis, observadas no OD são causadas pelas vazões fluviais e temperatura. Comparando, de novo, o efeito da carcinicultura entre o cenário 3 e o 4, ele apresenta concentrações maiores, mas é muito pequena a diferença com a inclusão da carcinicultura e sem. Pouco efeito na entrada do estuário, aqui na estação 6, onde apresenta menor variação, e a estação 2 é mais impactada pela carcinicultura. E cenários 3, comparação entre os diferentes modelos de lançamento de carcinicultura, da despesca, eles são semelhantes ao OD, não se observa diferenças significativas. De novo, no nitrogênio total também, as variações sazonais são concentrações mais elevadas no período seco, a região intermediária é a mais degradada, e comparando o cenário sem com carcinicultura, concentrações ligeiramente superiores no cenário com carcinicultura na parte alta do estuário. Bem, vou passar aqui, porque em geral o cenário foi esse. Foi que teve pouca variação, teve um aumento nas concentrações quando o efluente da carcinicultura foi inserido. Comparando os 3 cenários de lançamento da carcinicultura, não teve muita diferença. E a região intermediária foi a mais degradada. Aqui são aqueles ocorrência de concentrações de desconformidade com a resolução CONAMA 357, que seria o quê? Aqui para o OD. Seria o OD menor que 5 mg por litro. Então, nós verificamos aqui para o cenário 3 e o cenário 2, tem pouca diferença, então a carcinicultura teve pouca diferença. Nem é possível visualizar no mapa, diferenciar no mapa o impacto que a carcinicultura teve. Então, basicamente, com ou sem a carcinicultura, o estuário já não atendia a resolução CONAMA 357. E aqui, para o fósforo total, a mesma coisa. As diferenças são pequenas. Nessa região intermediária, próxima ao estrangulamento, dá para ver alguma pequena diferença ocasionada pelo efluente da carcinicultura, principalmente nessa parte alta do estuário, que é do lado de Macaíba. Mas a diferença também é pequena. Em geral, o efluente da carcinicultura alterou pouco a qualidade da água do estuário. As simulações do estuário de Potengi e Jundiaí para circulação hidrodinâmica e qualidade da água
atingir o objetivo, que era analisar os efeitos do efluente da criação de camarão sobre o corpo d'água costeiro. Nós tivemos essa limitação da base de dados, que foi utilizado dados médios estimados a partir de parâmetros obtidos na literatura. Os cenários possibilitaram análise sobre diferentes combinações. Os resultados foram analisados qualitativamente. Como conclusão, nós verificamos que as principais fontes de poluição desse estuário específico são os lançamentos do efluente doméstico e industrial. Em relação ao efeito da carcinicultura, ela ocorre os locais onde o efluente da carcinicultura é mais nocivo é na região com menor renovação, onde houve a piora na qualidade da água, nas imediações da saída dos viveiros, diluído e desprezível no canal principal. Em relação ao efeito dos efluentes, eles foram mais nocivos no período seco, podendo causar evento de hipóxia, principalmente nas regiões de menor circulação hidrodinâmica. Lançamentos restritos a baixa margem de CISI de quadratura não foram verificados benefícios que justifiquem a restrição de lançamentos. Eu não citei no início, mas os lançamentos restritos às margens de CISI de quadratura eram uma das técnicas apontadas em alguns artigos que poderiam reduzir o impacto da carcinicultura. Então, como nós vimos nesse estudo especificamente, não houve variação entre a despesca distribuída e essa despesca concentrada apenas nas marés de CISI de quadratura, que seriam quando o estuário possui maior capacidade de carrear esse efluente. Em relação ao lançamento aleatório do gerador estocásticos, não resultaram diferenças significativas, somente na vazão, que foi aquele gráfico que eu mostrei no início, que a ordem de grandeza das vazões restritas a marés de CISI de quadratura eram 5, 6 vezes maiores do que as vazões da despesca distribuída. Mas merece atenção essa questão do gerador estocástico, porque em relação à qualidade da água, isso inclui outras variáveis que independem do gerador. Em relação à circulação hidrodinâmica, não foi verificado o impacto local que isso pode ocasionar. Tem uma característica desse estuário também, que em relação ao número de fazendas, ele possui uma densidade baixa de fazenda de camarão. Existem até aqui no estado outros corpos d'água que possuem maior densidade, que talvez o efeito desses efluentes sejam muito maior do que foi no estado do Potengi e Jundiaí, até porque é uma bacia mais antropizada, que possui várias estações de tratamento. O Roverso até ele estudou a bacia do Guaraíras, da Lagoa de Guaraíras, que é uma região que tem maior densidade, então lá, de repente, o efluente da carcinicultura com certeza é mais nocivo do que aqui no estuário Potengi e Jundiaí. Mas o perfil que nós traçamos nesse trabalho foi semelhante ao de outros estudos, como a gente pode ver aqui, retirado de Jackson et al., de 2003, o perfil é bem parecido com o que a gente obteve com o gerador estocástico. Como recomendações, fica a atualização das características do manejo dos viveiros, o levantamento de campo, entrevistas. Como eu disse, já se passaram 10 anos, então, por exemplo, as trocas diárias, eu sei que hoje em dia ocorrem menos trocas diárias, eles colocam mais aeradores, então, a atualização das características do manejo dos viveiros, revisão do domínio, com a atualização da batimetria, essa é uma batimetria muito antiga e baseada também nas cartas náuticas, então o ideal fosse que fizesse batimetria ao longo de todo o estuário. Fazer uma modelagem dos viveiros, onde englobasse os processos que ocorrem no interior do viveiro ao longo do cultivo, porque também a qualidade da água do viveiro nós consideramos que é igual do início ao fim, isso não ocorre na prática, ela vai se deteriorando ao longo do ciclo produtivo. A inclusão de mais dados medidos de modelos globais, com maior disponibilidade temporal e que contemplem variações sazonais, até que possibilitem a calibração e validação do modelo. Bem, aqui eu finalizei a apresentação. Aqui, como a professora disse, foi a premiação que eu obtive em 2019, que eu ganhei o prêmio de melhor dissertação. Nós ganhamos, né? Eu e meus orientadores. Eu tive apenas uma publicação, que demorou até um pouco, foi o que da dissertação tinha que desenvolver um pouco melhor para sair algum artigo. Nós conseguimos publicar até numa revista A1, com a classificação antiga, né? Com a atual, acho que é A2 ou é A3.
Então, demorou, acho que demorou um pouco, e aí a gente mudou um pouco. Foi utilizado o mesmo ano de modelagem, os dados foram os mesmos, só que a gente fez uma análise não apenas qualitativa, nós fizemos também testes. Esqueci. E por fim também, desse artigo, não é bem um prêmio, mas é um reconhecimento da revista. O nosso artigo foi a escolha do editor para ele ser de acesso aberto. Toda edição da revista, o editor escolhe um artigo que ele vai ser de acesso aberto, então, na nossa edição, o nosso artigo foi o escolhido. Então, assim, é uma escolha espontânea, nós não cadastramos em nada, não concorremos, na verdade, eu nem sabia que existia essa escolha, eu só recebi um e-mail perguntando se eu autorizava, então, lógico que eu autorizei. Mas é também um reconhecimento, saber que ele foi escolhido pelo editor para ser um artigo de acesso aberto. Aqui está a justificativa que ele apresentou, muito longa, eu não vou ler para vocês não, mas era isso. Parabéns, Eric. Muito legal esse trabalho. Eu sei que foram muito tempo no computador fazendo essas modelagens. E, na verdade, sempre dos artigos, né, a gente às vezes acha que terminou lá na defesa, aí o artigo ainda tem que trabalhar mais, às vezes modelagem ainda tem que modelar de novo, né? Com o Pedro ele vai daqui a pouco falar também, aconteceu a mesma coisa, então parabéns aí pelo trabalho. E eu gostaria de abrir aí para a turma, para ver se alguém teria alguma curiosidade, alguma pergunta. O pessoal que trabalha com modelagem está aí. Queria saber... Pois não, pode falar, Eric. Não, até para falar dessa... Por exemplo, essa foi a terceira revista que a gente tentou para conseguir, porque realmente o artigo tinha um caminho para conseguir ficar bom, realmente a gente teve que ir atrás, aí fica até de conselho aí para o pessoal, para estar sempre discutindo também com os orientadores. De repente tinha algumas coisas que eu não concordava, então eu falava, algumas coisas eu fazia escondida, e quando elas recebiam, elas não concordavam, mas eu acabava deixando. Mas, e no final deu certo. No início, quando eu recebi o primeiro, eu até desanimei um pouco, eu até concordava com o que o pessoal falou, eu realmente achava que não estava pronto, mas a professora Sinara achou que a gente poderia submeter, e ela acreditava, não, pelo menos a gente vai ter alguma resposta, ter alguma análise, então foi produtivo o feedback que eles deram, mas no final fiquei feliz, né, que a gente conseguiu publicar na revista. Eu só fui ver qual era o quadro da revista depois, eu nem sabia qual era, foi a sugestão da professora Sinara, então eu nem sabia, só depois que eu fui ver que era uma revista boa, eu achava até que era uma revista ruim. Não, esse é o processo. Na verdade, fazer ciência é isso, né? É esse processo, né? Então, e aí a gente amadurece muito, né? O trabalho amadurece, né? Então, eu acho que é muito legal. Enquanto o pessoal pensa na pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você. Na questão de alimentação, né, no CIS Bahia, desses dados de qualidade de água, Eric, você não trabalhou com dados da qualidade que vinha também da Despesca, só com o que já estava no... trabalhou também? Sim, da Despesca, sim, que foi o de Cunha. Cunha é até o professor Paulo. Ah, tá. Sim. Ele fez o mestrado e fez o doutorado. Então, eu utilizei algumas coisas do mestrado dele e doutorado, que também foi na mesma época que ele fez a análise, só que, se não me engano, ele fez só para 4, que foram de acordo com aqueles... Ele classificou todas, aí ele coletou o efluente de uma de cultivo extensivo, outra de semi-extensivo. Então, na verdade, foram de 4, e disso eu generalizei para as demais, que tinham o mesmo tipo de cultivo, mas tinham, sim, os dados medidos. Ah, legal, é legal, bem bacana, fica mais completo mesmo, né? Eu acho que ficou bem legal. E então, assim, vamos faz de conta que somos gestores, né? A partir do momento que você tem esse trabalho, na verdade, até o editor, né, escolheu esse trabalho, eu acho que também por isso, né, pela importância que ele tem, porque ele trabalha com uma atividade econômica e ela precisa ser desenvolvida na região, mas, ao mesmo tempo, precisa ter o cuidado
ambiental, né? O cuidado de não se deteriorar aquele ecossistema, né? Então tem que ter esse balanço, né? De você permitir essa atividade econômica importante para o desenvolvimento da região, mas que seja, né, de uma forma que não cause assim, tantos danos. Então, a partir dos dados da sua modelagem, do seu trabalho, né, você já falou ao longo dessa apresentação, mas eu queria só que você pontuasse, né, o que você destacaria em relação para se manter essa atividade econômica, mas que se diminuísse a questão dessa questão da qualidade da água, principalmente então, nesses períodos de despesca. Né? Então, o que você sugeriria para os gestores, digamos, né, se você tivesse uma palavra lá e você pudesse sugerir baseado no seu trabalho? Na verdade, eu até tenho um pouco. Que hoje eu tô no órgão estadual e hoje eu tenho que analisar até um estudo do estuário que a Karine apresentou. Então, eu vou ter que analisar um estudo semelhante ao meu. Mas, assim, em relação à carcinicultura, foi mais ou menos o que eu disse no trabalho. A gente já verificou que tem pouco impacto. Então, para a carcinicultura, não teria muito o que modificar, sabe? Mas o principal é em relação aos efluentes de estação de tratamento, que seriam... já ocorria antes, que é esse lançamento nas gamboas e nesses braços do estuário e próximo às margens, e que nas novas estações que estão sendo feitas também vão ocorrer nesses locais, que são locais de velocidade menores, com maior tendência de acumulação, de recirculação ali. Então, o ideal fosse realmente que fosse lançado na região que tem tendência de vazante, que não tem formação de vórtice, como aqueles vórtices que eu mostrei, e mais para a região intermediária, para a parte baixa do estuário. Então, basicamente, seria isso. Certo. Você sabe, desde 2009 para cá, se aumentou muito ou não essas fazendas de carcinicultura naquela região? 2009 para cá? Eu acho que reduziu. Reduziu. Foi. Principalmente ali na região que a gente vê até passando ali pela ponte, era onde eram as antigas salinas, que é onde começou tudo. Então, ali em 2009 ainda tinha algumas, hoje em dia não tem. Então, em geral, está reduzindo. Está reduzindo nessa região. Então, de repente, até para avaliar a questão da carcinicultura, o ideal fosse trabalhar-se outro local, como, por exemplo, lá no outro litoral, que eu esqueci o nome agora, onde tem salinas, também tem alguma coisa de carcinicultura, e na Lagoa de Guaraíras também. Tem muito. Legal. Ninguém quer fazer pergunta para ele, pessoal? Vamos aproveitar um pouquinho o tempinho que a gente tem ainda. Pessoal tímido, Érico. Pessoal tá tímido. Eu não sei se ficou muito confuso também, porque eu falo rápido e eu não sei, eu estava tentando mostrar que eu não sei se apareceu a seta do mouse. Depois eu pensei, eu acho que não aparece. Sim. Apareceu? Pronto, pelo menos mal. Porque eu acho melhor apresentar presencialmente, que a gente está ali, mostra. Todo mundo, né? Érico, rapidinho, só uma dúvida. Quer dizer, na verdade, eu não tenho propriedade. A coleta ideal para esse monitoramento seria na superfície, na fase intermediária? Como seria essa amostragem melhor para esse tipo? Do estuário ou do... Do estuário. Sim. Do estuário, assim, nós consideramos não foi 3D, então não tem... É mais na superfície mesmo, mas as coletas que a gente falou em geral são as coletas que são direto na tubulação, né? Essas análises que foram feitas dos efluentes, eles são coletados direto na tubulação. Sim, então, o efluente bruto lá, sem a mistura. Já do estuário, na verdade, eu não sei como foi coletado. Na verdade, eu imagino que seja mais superficial, que essa parte de análise mesmo, eu não sei. Imagino que seja mais superficial, eles não vão coletar lá muito fundo. Se foi do programa Água Azul, ali tudo superficial.
Eu já até acompanhei alguns, mas não do estuário, das praias, e eles coletam superficial. É. Alguém mais? Rayane, pode falar. Eric, parabéns pelo seu trabalho. Eu só tenho uma dúvida, eu não sei se você falou da clorofila, dos valores da clorofila, se foram valores altos, como é que foram os valores? Deixa eu ver aqui, que eu também não lembro. Salvo engano, o nutriente limitante foi o fósforo. Mas vamos ver a clorofila. Deu mais alto na região intermediária, em torno de 8 microgramas por litro. Na região intermediária. Mas, para falar a verdade, assim, essa parte não é muito minha área, sabe? Eu sou engenheiro civil. E até, assim, quem desenvolveu esse modelo, até eu nem cheguei a citar aqui, mas eu fiquei 2 meses em Curitiba, com a professora Sinara, minha orientadora, é professora lá da UFPR, então eu fiquei 2 meses lá com ela, desenvolvendo e aprendendo a mexer no modelo. Então, praticamente tudo que eu sei de qualidade da água eu aprendi com ela, mas também, assim, 2 meses não dava para aprender muita coisa. Então, foi mais questão aplicada, sabe? Foi mais aplicável ao modelo. Eu tenho outra pergunta também, em relação, assim, à sustentabilidade. Por exemplo, tem a carcinocultura, né, que ela impacta, como você mostrou no seu trabalho, de várias formas. Então, em relação à sustentabilidade, assim, o que é que você poderia falar? Da atividade? Sim, da atividade. Foi mais ou menos aquilo que eu falei para a professora Vanessa. Realmente, da carcinocultura, a gente não verificou muita influência, até aqueles mapas que eu mostrei, comparando os dois com e sem carcinocultura, a variação foi pequena. Eu devia ter botado aqui a análise estatística que foi feita para os artigos, que aí a gente conseguia comparar melhor quantitativamente qual foi. Para a dissertação, infelizmente, eu coloquei só essa análise qualitativa. Então, para a carcinocultura, realmente não... Assim, nesse estuário específico, ela não tem grande relevância. Apesar de, como eu falei lá no início, o acidente ambiental que ocorreu em 2007, inicialmente foi atribuído à despesca de uma fazenda. Mas o ideal foi que alguém fizesse uma modelagem lá na época, até para verificar isso, mas... Então, assim, meu destaque mesmo são para a estação de tratamento. Elas que merecem uma atenção especial, como eu disse, essa tentativa de aumentar os emissários, colocar nessas regiões que têm maior velocidade, mas também melhorar a qualidade do efluente, porque os efluentes eu não coloquei a qualidade deles aqui, os dados que foram medidos à época, mas eles tinham valores muito altos, as concentrações muito altas. Então, tem uma melhoria no tratamento. Tá bom, obrigada. Acho que não respondi muito bem, mas... Não, respondeu sim. Era basicamente isso que eu queria saber. Obrigada. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Então, Eric, queremos agradecer a sua participação. Muito obrigada por mostrar esse trabalho, um trabalho de excelência dentro do programa. A gente fica muito orgulhoso. Então, parabéns, continue aí com sucesso, né, na sua vida profissional. A gente fica torcendo aí por você também, tá certo? E qualquer momento, né, a gente está por aí também, assim que precisar também do programa, né, estamos E se precisar apresentar de novo, pode chamar, eu gosto. Da próxima vez eu me preparo um pouco melhor, e se for presencial, melhor ainda. Aí esperamos, né? Tá joia, Eric. Muito obrigada, viu? Tá bem. Nada. Abração. Abraço. Vou ficar aqui para ver o do Pedro. Tá certo.